Olá, celebrando 25 anos de carreira, agora em 2023, o trio vocal Amaranto chega com um show pra lá de especial aqui na capital mineira. O espetáculo vai fazer um passeio aí por essa vida, pela obra das três irmãs, que bom, já tem 25 anos, 7 discos de estúdio, além de discos com repertório infantil também, DVD e as várias participações e também parcerias que vocês fazem. Bom, eu estou aqui então. Sejam muito bem-vindas todas. Obrigada. Muito obrigada, João aqui. Pedro. Uma alegria estar aqui na Alvorada. Muito bom. É uma delícia receber vocês. E bom, o show acontece no dia 18 de agosto. A apresentação é única no Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas. E queria saber de vocês, como é que está a expectativa? Como é que está essa preparação para o show, que é daqui a pouco já? Um show assim começa a ser preparado muito antes, né? Até porque escolher um repertório dentro de um repertório de 25 anos de carreira, e nós temos mais de 25 juntas, né? Porque nós três somos irmãs. Então, a nossa história, ela começa antes do Amaranto. Então, como contar essa história desde o antes e até a sinalização do que a gente quer fazer daqui para frente, né? Então, deu trabalho para escolher o repertório e agora a gente está na criação dos arranjos. E também bacana. a gente precisa pensar muito assim no que o público vai esperar desse show, né? Com certeza. Então a gente faz uma escolha assim com aquele carinho especial. Legal. E bom, falando no público, uma coisa que a gente sempre fica curioso também, vocês são naturais de Belo Horizonte, cresceram aqui. Como que é poder fazer essa celebração para o público de BH? Como que o pessoal normalmente recebe esses shows de vocês, principalmente celebrações especiais assim? A gente tem uma história de muito carinho do público com a gente, assim, a gente sempre foi muito bem recebida desde o início da nossa carreira, e é uma história que eu penso assim, que se mistura, assim, eu falo com talvez até um pouco de prepotência, mas um orgulho muito grande também de pensar que é uma história que se mistura à história que foi construída pelo Clube da Esquina. Né? Então, assim, é uma história de música mineira mesmo, né? A gente tem um apego muito grande à história da música mineira. Legal. E acho que é isso, assim, ela vem com esse apoio do público, esse carinho que nunca deixou de existir. O Amaranto é um caldeirão, né? Porque a gente tem referências também da música nordestina, por ter um lado da família que veio do Nordeste, né? Então a gente sai misturando muita coisa e com certeza o público conversou com a gente ao longo da carreira. Sim. E a gente traz coisas que as pessoas têm maior carinho, pedem nos shows, né? E a gente sente que é um público muito fiel, assim. Então, 25 anos não é pouco. A gente espera muita gente nessa celebração, né? Porque todo mundo sabe que a grande produção de um evento não é fácil. Então, a gente está contando com todos. É uma delícia também, porque com certeza vai ter mais gente conhecendo vocês através disso. Exatamente. Isso. E como a Lúcia falou, bom, Clube da Esquina tá aí, a música mineira é uma efervescência desde sempre, mas queria saber de vocês, quais que foram as primeiras influências, como vocês começaram na música, porque, bom, três irmãs, isso com certeza veio de casa de alguma forma. Sim. Então, como que começou essa história? A gente brinca, a gente tinha uma fita de viagem, cassete, né? Que o nosso tio gravou e a gente escutava, assim, a melhor todas as viagens da nata da MPB. Então, assim, era Chico Buarque, Pedaço de Mim tinha lá. Tinha Luiz Gonzaga, tinha Tom Jobim, tinha Jobim, Chico Buarque, era Gilberto assim, Gil, era a fita que tinha o ouro da MPB. Foi um período, a gente nasceu num período muito efervescente. Eu nasci em 76, né? Então é uma época em que a música popular brasileira estava assim numa criatividade imensa, e inclusive havia música dedicada às crianças, né? Feitas por essas pessoas. O disco do Vinícius e do Toquinho, que tem a casa, aquelas canções que marcaram a vida de tanta gente, foi lançado no ano em que a Lúcia nasceu. Então, assim, acho que essas coisas foram construindo um pouco a nossa referência, identidade, mas outros elementos também vieram, né? Que a gente sempre comenta que nosso pai sempre gostou de Elvis Presley, daquela música vocal norte-americana, então a gente também ouviu isso. Na adolescência, música com um grupo de erudita. amigos também, a gente teve aquela coisa dos Beatles, né? Que todos os jovens, acho que até hoje, quando descobrem a música,
aí não tem jeito de fugir, de não ter Beatles, né? É impossível. É impossível. E aí a gente teve muito essa marca também na adolescência, da história com os Beatles, com Mutantes, com... Ao nos decidirmos, né, assim, artistas e começar a pesquisar, né? Então aí tem as influências mais atuais, que você vai sempre ouvindo música, a gente está sempre descobrindo novos autores, pessoas muito jovens começando a compor e a gente está ali, fora a cultura popular brasileira. Isso é uma coisa que a gente foi cada vez mais buscando, as referências da simplicidade da música brasileira feita ali na roda, na rua, sabe? Então eu acho que, por isso que eu falo, é um caldeirão, né? Legal. 25 anos dá pra misturar muita coisa. Você falou um pouco aí dessa efervescência também nordestina, que na família de vocês tem. O que são algumas influências que vêm do Nordeste de vocês, talvez outras partes do país? No, o Luiz Gonzaga vem muito, assim, quando a gente lembra. Dominguinhos. E quando a gente... o que acontecia era o seguinte, a gente foi poucas vezes ao Nordeste durante a infância. Uma vez, né? Mas só que já a infância e adolescência, assim. Mas os nordestinos viajavam muito, nossos primos de lá. E então era uma vez por ano. Vinha aquela turma para fazer uma excursão, cada hora num lugar do Brasil. Mas eles gostavam de fazer uma passadinha em Belo Horizonte. Nessa passadinha, nossa casa virava uma festa, todo mundo tocando, clarineta. Tios dançando uma com a outra, era maravilhoso. Nossa, então assim, acho que isso marcou muito a nossa... É uma memória que não sai nunca. Nossa, demais. E clarineta, um tocando clarineta, o outro na zabumba, os instrumentos de percussão. A foché, né? E o violão, né? Então isso trouxe para nós uma relação muito viva, assim, com a música. Perfeito. E bom, uma das coisas que eu sei que é uma influência grande para vocês, que tem a ver com o primeiro disco que vocês gravaram, é Djavan também. E que tá, também. O Djavan, eu acho que foi o grande mote, né, que lançou a gente, assim, um pouco, porque eu lembro da gente com 18 anos, né, a Marina devia estar com uns 16, o pessoal falava aquelas meninas que cantam Djavan, porque a gente começou, antes de fazer o primeiro CD, a gente começou tocando em bar. E aí a gente já tinha muito Djavan. E não era muito comum mulheres cantando Djavan, assim. Aí aquelas meninas que cantam Djavan. E foi interessante que foi um presente meu de aniversário, que eu pedi os songbooks do Djavan. Eu acho que eu tinha exatamente 15 anos ou 16. Querendo aprender tudo dele já. E não é fácil de forma alguma. E aí a gente foi descobrindo também aquele lado B do Djavan, né? Que legal. Que acabou entrando no repertório, muita coisa também. Bacana. E bom, já que a gente tá falando de Djavan, tá falando do repertório, uma das músicas que vocês, com certeza, tá preparando, Curumim. Exato. Vocês vão tocar rapidinho pra gente, por favor? Essa aí, ela nem era... Tem muita gente no nosso público que não conhecia com o Djavan. Pois aí ouviu com a gente e falou, depois que eu conheci o Djavan com essa música. Perfeito. Curumim. Quando ela fica
Bom, agora depois dessa, o que a gente pode dizer então do início do trio? Porque vocês falaram como vocês começaram a ouvir, a cantar, mas o trio Amaranto e também de onde vem esse nome, Amaranto, como que vocês chegaram nisso? A gente começou em 98 e trabalhou por um ano com um nome diferente. Se chamava Rosa dos Ventos, o grupo. E porque a gente teve uma história antes de grupos na escola, tocando, e sempre tinha alguma coisa de flor, né? Quando a gente ia fazer. Não era exatamente flor, mas tinha flor. Então nós tivemos uma banda no tempo de colégio, que era o Flor de Cal. E na época eu estava na faculdade. E aí acabou o Flor de Cal, a gente começou a se preparar para trabalhar com a Marina, porque a Marina é mais nova. Quando o Flor de Cal existia, ela tinha 13 anos, 13. E ela acompanhou tudo e participava. E aí eu buguei, quase formando em comunicação. Eu falei assim, nossa, aí sabe aquela situação bem nessa fase da vida, assim, que você fala, o que eu vou fazer, meu Deus? E o grupo acabou. E aí eu percebi como que a música para mim era importante, elas já estavam mais que certas, mas acho que eu fiquei numa encruzilhada, né? Então vamos começar, nós três. E aí a gente começou a preparar um repertório para tocar no mesmo bar que a gente tocava antes. E era um piano bar pequenininho, lugar muito gostoso, no Mr. Beef. E dali é que foi começando a surgirem oportunidades da gente se profissionalizar. Então, nesse momento é que a gente realmente começou a focar. Era o início das leis de incentivo à cultura. Em Belo Horizonte, era uma lei recém-lançada, as pessoas ainda nem sabiam direito como usar, então a gente teve que aprender, ler, descobrir como é que fazia para captar recurso e tal. E esse disco já saiu desse jeito. O nosso disco do ano 2000 foi gravado em 99. A mudança do nome foi aí no meio de 99 para Amaranto, que também tem flor. E uma coisa muito interessante, que a gente já teve uma acolhida tão bonita nesse começo, né? Com Geraldo Viana, com Fernando Brant, Murilo Antunes, que eu não esqueço o dia que o Murilo Antunes falou, ô menina, eu tinha 16 anos, ô menina, me dá uma música que eu quero pôr letra. Caramba. Então, ali a gente já entrou nessa relação. E que honra, né? Nossa, uma honra gigantesca. E é isso que a Lúcia falou. A gente se sente parte, lógico, com aquela distância, né? E aquela admiração, mas a gente se sente parte desse grande clube da esquina. Com certeza. Bom, e falando de parcerias, vocês também têm diversas parcerias e participações em discos de outros artistas, além de singles. Como que isso aparece no show? Vocês vão fazer ali algumas interpretações, vão ter convidados também? Como é que vai ser isso? Os convidados, na verdade, assim, dessa vez vão ser os músicos mesmo, né? Que são músicos que fazem parte da nossa história também, dessa história, junto com outros que entraram recentemente. Então tem o Tabajara Belo, o Renato Saldanha, que entrou recentemente, o Titi Godoy, que na verdade, o Titi Godoy, ele já fazia parte da banda delas, do Flor de Cal. Ele era o baixista e ele é parceiro, né, nosso e de vida também, meu parceiro de vida. Então, assim, ele tá na direção musical desse show. E aí tem o Kiko Mitre. E aí o Kiko Mitre e o Elton Lima, que participou de um videoclipe com a gente, que nós ganhamos de presente. Ele tocou a bateria numa música então a gente quis aproveitar um pouco essa junção de antigos, que estão com a gente há muito tempo, com essa possibilidade de começar outra coisa com outro músico, né? Que a gente ainda não teve em cima do palco com ele. Agora, eu acho que tem uma coisa muito interessante, quando se canta junto, porque o Amaranto é um grupo vocal, né? Então a gente sempre gostou de dividir o palco, dividir as vozes. Então, tem uma voz principal ali, depois a outra faz, depois a outra. Então, esse jogo, para nós, é a coisa mais gostosa do trabalho. E aí, na nossa carreira, naturalmente, nós começamos a convidar e ser convidadas por pessoas para fazer coisa junto. Então, a lista é enorme, né? Até a gente tem 2 CDs, né? E esquecer... Um CD com o Fernando Brant e o Geraldo Viana, e um CD que foi anterior com o Flávio Henrique e a Marina Machado, que os dois são CDs ao vivo, gravados em shows,
E o Flávio Henrique e a Marina Machado foi uma parceria muito linda também, né? Logo no início da carreira. Logo no início, que abriu muitas portas pra gente, também em São Paulo e em outros lugares. E aí tem um hino, assim, que entrou para nosso repertório, que esse a gente pensou, esse não tem jeito de não ter, porque o nosso público que for falar assim, vocês não tocaram Casa Aberta? Perfeito. Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir então Casa Aberta, já dando aí um spoiler. Mas voltando ao show, são 25 anos pelo menos de carreira, um repertório muito extenso. O que vai ser o repertório do show? Como vocês chegaram? Como que foi essa escolha das músicas? Não. É bem complicado porque, assim, é tanta história. Então, por exemplo, Explode Coração, que é uma... A gente já tá dando um spoilerzinho, né? Não pode contar tudo. Mas é essa uma que a maioria tá lá, das pessoas nunca viu. Porque foi antes do CD. Foi lá antes da gente ser Rosa dos Ventos, inclusive. Acho que a gente tava ainda sem nome. Caramba. Então a gente coloca umas músicas assim. É do Gonzaguinha. E tem uma, por exemplo, que... Ai, será que a gente conta? Do Caetano. Acho que eu não vou contar, não. Tem uma do Saiba que é Caetano. Saibam que é Caetano, né? Que a gente fez, assim, uma única vez, um arranjo maravilhoso com o Renato Braz. Esse show teve muita gente que viu, mas já tem anos, foi no Palácio das Artes. Quem estava com certeza A lembra. gente estava nesse show a gente estava com Vanderly, Titânio. Porém, assim, é interessante que essa do Caetano, que eu não vou dizer qual, ela já estava assim na minha história de quando eu fiz coral de escola com o Vitor. Que foi assim, era uma música do repertório do coral. Então a gente, como irmãs, a gente sempre agrega as vivências da outra. Então isso vai estar presente, assim, a vivência da Flávia com o yoga é como se tudo já fizesse parte, sabe? Então, e a gente quis também ao mesmo tempo, assim, fazer um apanhado da nossa história na MPB, né? Então tem grandes músicas da MPB que estavam no nosso repertório e a gente pensou, gente, né, em toda essa história, quais eram as músicas que o público curtia muito? Então a gente também se guiou por aí na tudo escolha. Isso lá. E vai ter também uma música do nosso CD do Bendito Jazz. Isso. Também vai estar lá nesse repertório. Tem que ter uma música de cada CD, né? Assim, a nossa escolha. A gente tem que pegar uma de cada trabalho, claro. Esses grandes hits que foram de shows. E a gente tem 2 shows que são temáticos, um que é de Beatles e um show de Vinícius de Moraes. Só que aí a gente falou, então vamos fazer novas músicas. Então são 2 novas músicas de Beatles, uma de Beatles que a gente nunca fez e uma de Vinícius que a gente nunca fez. Pra quem já tá acostumado com esses projetos, tem uma novidade no show. Então tem coisa pra todo mundo. E tem uma música que ela era inédita até ontem, tipo, né? Mas ela não foi gravada pelo Amaranto, que é uma autora que chama Valéria Velho. E ela tem um repertório muito bonito, a gente acabou de conhecer. Música, né? A gente não quer. Essa, mas a gente quer, mas... Porque o negócio é que a lista já tá elaborada, a gente começou a já bolar, só que aí depois tem que minutar, né? Então tem um risco de alguma coisa que a gente falar que rodar. Mas ainda assim, tenho certeza que vai ser um espetáculo sem igual, que vai celebrar esses 25 anos com uma chave de ouro mesmo, né? Gente, muito obrigado pela conversa. Obrigada. Se tiverem algum último convite, algum último recado. A gente quer que todo mundo vá. O recado é esse. E tem uma música, assim, do Chico Buarque, que, assim, as pessoas têm que ir pra ver. Não vou contar também, não. Mas é uma daquelas que o nosso pai falava, essa vocês têm que cantar. Olha aí. E aí muita gente pediu ao longo da vida também. E falar pro nosso público, né, dessa gratidão que a gente tem, sabe, João Pedro? Porque... Uma carreira, ela não acontece, são tantos desafios e várias vezes a gente fraqueja, natural, né? Em todo o processo profissional tem momentos em que a gente se sente cansada, né? Com muito peso e tal. E o público sempre foi o nosso esteio, sempre nos acompanhou. O Amaranto tem uma coisa engraçadíssima assim na história, que a gente foi tipo o primeiro grupo independente a ter um site. Ninguém tinha site, porque era a internet começando. A nossa mala direta, ela era, assim, tipo os leads de hoje, né? A nossa mala direta em e-mail era incrível. Todo mundo falando, não é possível que vocês têm 1.500 e-mails. Olha as proporções, mas no tempo em que tudo ia pelo rádio e pelo jornal, né? Então, assim, a gente sempre teve mesmo uma relação muito próxima com o público. E outra coisa que eu acho que é importante também, é assim, o show num palco em teatro é sempre muito especial. E a gente teve grandes shows na nossa carreira, assim, memoráveis pra gente, e a gente quer fazer esse show ser memorável pra gente e pra todo mundo. Então a gente quer convidar os antigos fãs, os primeiros fãs e os recentes. Bom, então é isso, gente. Eu estive aqui com o Flávio, Marina, Lúcia.
muito obrigado pela Obrigada, conversa. João. E bom, dia 18 de agosto, todo Isso mundo aí. lá no Teatro Esperamos. do Centro Unimed BH Minas, aguardando vocês. E Os vamos então ingressos já encerrar estão à com. venda, Já né? estão à venda Isso. também os Já. ingressos, tanto na bilheteria. No Simpla. É, Simpla não, também? direto pelo lá bilheteria no site do 20, do não? Cultura, do Centro Cultural. Então, mas ele É, tem aí um eles link. direcionam para o Simpla. Pro Simpla e também na bilheteria, né? Se alguém Isso. quiser comprar na bilheteria, também está disponível. A gente pode encerrar então com Casa Aberta. Ótimo, Vamos lá. Por obrigada. favor. Obrigada. Então essa é Casa Aberta. Lua luou, vento ventou, rio correu pro mar, foi beijar as areias de lá. Mato queimou, fogo apagou, o céu escureceu. Vem de lá, tambuzada no breu. Na casa aberta é noite de festa, danção geral de Helena Flor. Na beira do rio escuto Ramiro, Dona Mercedes toca tambor. Lua luou, vento ventou, rio correu pro mar, foi beijar as areias de lá. Mato queimou, fogo apagou, o céu escureceu. Vem de lá, tambuzada no breu. Na casa aberta é noite de festa, danção geral de Helena Flor. Na beira do rio escuto Ramiro, Dona Mercedes toca tambor. Lua azul turquesa, já que a casa está vazia, vem me fazer companhia da janela da cozinha. Lua azul turquesa, já que a casa está vazia, vem me fazer companhia da janela da cozinha.